Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 2 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Pedro Julião Aimar. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Santo Eusébio, primeiro bispo de Vercellas, que consolidou a Igreja em toda a região do Piemonte, na actual Itália, e, por ter confessado a verdadeira fé do Concílio de Nicéia, foi exilado pelo imperador Constâncio, primeiro para Citópolis, depois para Capadócia e para Tebaida. Tendo regressado 8 anos mais tarde à sua sede, trabalhou valorosamente para restaurar a fé contra os arianos. Morte no ano 371. Na África Setentrional, na atual Tunísia, a comemoração de São Rutílio, mártir, que, mudando várias vezes de residência para fugir à perseguição e pagando por vezes o resgate com dinheiro, por fim foi inesperadamente preso e entregue ao governador. Depois de ter sofrido inumeráveis suplícios, foi lançado ao fogo e coroado gloriosamente com o martírio. Morte no ano 212. Em Roma, no cemitério de Calixto, Santo Estevão I, Papa, que, para afirmar claramente que a união baptismal dos fiéis com Cristo se realizava uma só vez, proibiu que os hereges que quisessem voltar à plena comunhão com a Igreja fossem de novo batizados. Morte no ano 257. No território de Burgos, na Espanha, Santa Centola, mártir. Data da morte incerta. Em Pádua, na Venécia, hoje na Itália, São Máximo, bispo, que é considerado sucessor de São Prosdóximo. Morte entre os séculos 3-4. Em Marsella, na Provença, região da Gália, atualmente na França, São Sereno, bispo, que deu hospitalidade a Santo Agostinho e seus companheiros enviados pelo Papa São Gregório Magno para a evangelização da Inglaterra e, quando se dirigia a Roma, morreu em Vercellas, território da atual Itália. Morte no ano 601. Em Chartres, na Neustria, hoje também na França, São Betário, bispo. Morte no ano 623. Em Palência, na região de Castela, na Espanha, o passamento de São Pedro, bispo de Osma, que primeiramente foi monge,
depois arcediago da Igreja de Toledo e finalmente eleito para a sede de Osma, pouco tempo antes libertada do domínio dos mouros, que ele reconstituiu com grande zelo pastoral. Morte no ano 1109. Em Caleruega, também na região de Castela, a comemoração da Beata Joana, mãe de São Domingos, que, com grande espírito de fé, fez grandes obras de misericórdia em favor dos miseráveis e dos aflitos. Morte no século XIII. Em Barbastro, também na Espanha, os beatos Filipe de Jesus Munarriz Ascona, João Dias Nosti e Leôncio Pérez Ramos, presbíteros e mártires, que eram missionários filhos do Imaculado Coração de Maria e, durante a perseguição contra a Igreja, foram fuzilados às portas do cemitério, em ódio à vida religiosa. Morte no ano 1936. Também em Barbastro, o beato Zeferino Jimenez Mala, mártir, que, sendo de etnia cigana, se dedicou a promover a paz e concórdia entre o seu povo e os vizinhos, até que, durante a mesma perseguição, por ter defendido um sacerdote maltratado pelos milicianos, foi metido no cárcere e depois levado ao cemitério e fuzilado com o rosário nas mãos, terminando assim a sua peregrinação terrena. Morte no ano 1936. Em Níger, localidade próxima de Teruel, na Espanha, o beato Francisco Calvo Burilo, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que na mesma perseguição contra a fé sofreu o martírio. Morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha, o beato Francisco Tomás Serer, presbítero da Congregação dos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, que na mesma perseguição derramou seu sangue por Cristo. Morte no ano 1936. 15 ouros negros. Em Pianura, na Campânia, região da Itália, São Justino Maria Rossolilo, presbítero da Diocese de Nápoles, fundador da Sociedade das Divinas Vocações. Morte no ano 1955. São Pedro Julião Eymar, precursor do Reino Eucarístico. Chamando a fundar a primeira ordem dedicada especificamente a louvar o sacramento do amor, a providência queria dele, sobretudo, uma fé que nunca se deixaria vencer, apesar das contradições e desmentidos. São Pedro Julião Eymar. De cabelos completamente embranquecidos, um magro sacerdote com quase 60 anos, convicto de que não os verá chegar devido aos rigores de uma vida dedicada ao apostolado durante a qual não concedeu nada a si mesmo, conversa com uma devotada filha espiritual a respeito dessa existência terrena já cerca do fim. A perplexidade de ver repetidamente frustrados os seus mais nobres anseios e as decepções com que alguns dos seus mais próximos teimam em mortificá-lo, levam-no a declarar: e minha consolação é que, ao fim de tudo isto, será o reino do Santíssimo Sacramento. Ó! Graças, sim, graças, direi então. 1. Asterisco, asterisco, asterisco. Numa humilde residência do vilarejo de Lamour e d'Isère, aos pés dos Alpes franceses, a zelosa Mariana procura com empenho seu irmão de 5 anos, desaparecido aquela manhã das vistas maternas. Depois de percorrer todos os cômodos da casa e conhecedora das boas propensões do pequeno, ocorre-lhe examinar a igrejinha vizinha. Mas eis que ali também não o encontra. Finalmente, sua intuição a conduz até a parte de trás do altar-mor, onde depara-se com o menino ajoelhado na plataforma que facilita ao sacerdote a exposição do Santíssimo Sacramento e com a cabeça apoiada no sacrário. Indagado, ele responde candidamente estar conversando com Jesus e explica: porque daqui o escuto melhor. 2. Asterisco, asterisco, asterisco. Entre esta cena e a anterior haviam transcorrido 5 décadas. Ambas, porém, resumem o percurso traçado por uma alma que no episódio da inocente criança já apontava o norte da sua existência para Deus, e na fé manifestada humildemente às portas do encontro com Ele certificava o cumprimento de sua vocação em meio ao desmentido de uma missão frustrada. De quem se trata? Precoce chamado sacerdotal. Aquele pequeno que, além de assistir cotidianamente à Santa Missa, visitava 2 vezes por dia o Santíssimo Sacramento, chamava-se Pedro Julião Eymar. Com tais predisposições, logo ele viu nascer em seu interior a vocação sacerdotal, prometendo a Nosso Senhor, no dia de sua primeira comunhão, seguir esse caminho.
Acalentava tal vocação aos pés de Nossa Senhora, que lhe falava profundamente a alma desde que, pouco antes, começara a peregrinar todos os anos ao distante santuário da Boa Mãe de Laus. Entretanto, a realização daquele chamado ainda lhe custaria duras provas, pois circunstâncias familiares exigiam sua presença no lar paterno. Pedro Julião foi vencendo com determinação as contrariedades, sobretudo as lutas contra si mesmo. Anos mais tarde chegaria a confidenciar que estas, especialmente no árduo campo da castidade, ajudaram a forjar seu caráter combativo, o qual muito beneficiou os jovens que com ele conviveram. Por fim, aos 23 anos, aquele que havia sido um seminarista modelar, recebeu a ordenação sacerdotal em Grenoble. Ministério fecundo de uma alma sempre chamada a mais. Quem analisa a vida do jovem sacerdote fica surpreso ante seu exímio desempenho em todas as obrigações para as quais seus superiores o destinam. Entretanto, desde seus primeiros passos rumo ao presbiterato, o padre Aimar aspirava veementemente à vida religiosa, anseio que não pudera cumprir devido à frágil saúde e à oposição da própria irmã. Tendo tomado contato com a nascente Sociedade de Maria, dos padres maristas, julgou encontrar nela a realização de seu sonho. Mais uma vez, como seria habitual em sua vida, precisou vencer numerosos entraves, mas obteve a licença do seu ordinário e ingressou no noviciado da ordem em Lyon. A admirável conduta do padre Pedro Julião fez crescer sua fama entre os maristas. Contando apenas 33 anos, foi nomeado padre provincial da ordem, a cargo logo abaixo ao de superior-geral, sobre o qual acumulou o de visitador-geral. O chamado eucarístico. A projeção do padre Aimar parecia não encontrar limites na congregação. A providência, porém, chamava-o ad maiora. De fato, embora o olhar humano pudesse lhe pressagiar uma fulgurante carreira eclesiástica, certa inquietude rondava sua alma. Tocado por uma singular graça de devoção eucarística, ele recebeu 3 profundas moções divinas que o impeliam a fervorar o entranhado relacionamento com Jesus hóstia que o caracterizara desde a infância. No ano de 1845, enquanto conduzia o ostensório com o Santíssimo Sacramento na procissão de Corpus Christi, sentiu um poderoso apelo a depositar aos pés do Senhor na Eucaristia todas as necessidades da Igreja e do mundo de então. Arrebatado de enlevo, prometeu-lhe consagrar-se por inteiro ao ministério de, parafraseando São Paulo, não pregar senão a Jesus Cristo, e Jesus Cristo Eucarístico. O apostolado desenvolvido pelo santo em Lyon, decorrente desta primeira resolução, valeu-lhe o epíteto de Padre do Santíssimo Sacramento. Mas foi em 1851 que íntimas graças místicas configuraram na sua alma o caráter concreto que deveria ter seu ministério, recebidas desta vez aos pés de Nossa Senhora no seu santuário de Fourvière. Anos depois ele mesmo escreveu os pensamentos que então o absorveram, e não é com efeito para admirar que, desde a instituição da Igreja, a Santa Eucaristia não tenha tido um corpo religioso, sua guarda, sua corte, sua família, ao passo que todos os outros mistérios de Nosso Senhor o têm tido para honrá-los e pregá-los. 3 Sem dúvida, a divina providência forjava no padre Aimar uma certeza que nunca mais se afastaria de seu espírito, e era necessário que houvesse 4. Dada a situação do mundo, tornava-se imperioso fundar uma congregação cujos membros se santificassem em função do Santíssimo Sacramento, fossem seus adoradores permanentes e levassem as almas para junto do altar, reformando a sociedade a partir da adoração eucarística. Vocação clara, traços incertos. Sempre dócil à providência, ele não quis tomar nenhuma atitude concreta até que lhe fosse claramente indicado. Por ainda 3 anos, dedicou-se com afinco às funções que lhe cabiam nos maristas, dotando seu apostolado de um profundo caráter eucarístico e desenvolvendo diversas iniciativas nesse sentido, como os dias eucarísticos, a adoração noturna e as 40 horas. Só em 1853, durante um filial diálogo interior enquanto fazia a ação de graças na Santa Missa, Nosso Senhor lhe inspirou que deveria, conforme narrou posteriormente, formar uma adoração perpétua e para todos, pedindo um sacrifício absoluto, que tudo fosse imolado, inclusive sua pertencença à congregação marista. Ele aceitou ipso facto o convite e foi inundado de consolação e também de força, 5 que nunca mais o abandonaram,
a fim de suportar tudo quanto essa entrega comportava. O Senhor lhe conclamava da hóstia santa que repousava em seu interior: reuni os meus fiéis, que selaram comigo aliança pelo sacrifício. SL 49, 5. Contudo, seu coração insaciavelmente fogoso não se contentava com a fundação de uma obra voltada a prover dos maiores esplendores, como nunca antes, o culto ao Santíssimo Sacramento. Este era apenas o ponto de partida. Sua aspiração consistia em conduzir a ele todos os povos, e desta forma, reformar uma sociedade que caminhava grandes passos para a completa ruína. Quereria fazer ainda grandes coisas por Deus, antes de morrer. Peço a Deus que, se não há nisto orgulho, me conceda uma missão que me leve a fazer o bem por toda a terra. 6. Essa forte moção da graça era bastante ousada para a época e as circunstâncias em que ele vivia. Em seu amplo descortínio de horizontes, o santo tinha bem claro o que isso significava, mas não recuou nem hesitou em ir além. Prometi a Deus que nada me deteria. Sobretudo, pedi-me a graça de trabalhar para esta obra sem consolações humanas. 7. Uma fundação coalhada de obstáculos e fracassos. A certeza de um chamado deparou-se com obstáculos inimagináveis. São Pedro Julião Aimar. Os passos iniciais rumo à almejada fundação, os daria o padre Aimar com um militar da marinha retirado, o conde Raimundo de Coers, recém-convertido que mais tarde se tornaria sacerdote e seria seu primeiro discípulo. Para levá-la adiante, porém, devia obter a dispensa dos votos religiosos na Sociedade de Maria, onde encontrou uma fortíssima oposição que lhe custou grandes sofrimentos. Muitos daqueles que ainda considerava seus irmãos de hábito tinham por traidor da vocação, pois, conforme diziam, ele abandonava a congregação para envolver-se num projeto meramente humano, movido por desejo de realização pessoal. Obtida finalmente a licença, os dois companheiros puseram-se a campo para a realização da obra que aspiravam, com a bênção do Papa Pio IX, que estimulava esses trabalhos, e do arcebispo de Paris. Entretanto, a penúria de meios era tal que muitas vezes lhes fez temer pela continuidade da fundação, pois até despejados foram da primeira casa em que se reuniram. Durante anos a fio, não conseguiram dispor de uma moradia adequada, tampouco de um local onde constituir o trono digníssimo que desejavam para Nosso Senhor sacramentado. Isso não seria nada se as vocações acorressem ao novo projeto? Todavia, sua escassez era aflitiva, pois os primeiros candidatos capitularam ante as privações a que as circunstâncias os submetiam, impedindo assim o início da adoração ao Santíssimo Sacramento com regularidade. Pior ainda, não demoraram a aparecer acervas críticas sobre a nascente obra, entre elas de numerosos eclesiásticos. Muitas delas, ó dor, provinham dos seus antigos correligionários maristas, que o acusavam de semear o joio na seara do Senhor com a fundação. Por fim, talvez a prova mais dolorosa, alguns julgavam que todas essas contrariedades atravessadas pela obra, que não faziam senão aumentar com o passar dos anos, indicavam não contar ela com as bênçãos do céu. Isto acentuou nos primeiros seguidores do padre Aimar uma forte desconfiança em relação a seu papel de fundador, criando ao seu redor um lastimoso vácuo. Tal indisposição se verificou especialmente naquele que considerava um verdadeiro irmão, o padre de Coers, que o acompanhará desde os primórdios e manifestava cada vez mais ciúmes em relação à sua pessoa, querendo apropriar-se em algo da graça fundacional que não lhe cabia. Finalmente, sob a ridícula pretensão de uma entrega mais radical a Nosso Senhor sacramentado que a do santo, chegou a separar-se dele para fundar sua própria ordem eucarística. A incompreensão e a comparação daquele que deveria ser seu maior apoio, e que ainda arrastava outros atrás de si, foi um dos maiores padecimentos que teve de arrostar São Pedro Julião. Com heroica resignação, entretanto, ele jamais negou seu apoio e amizade ao velho companheiro. Em meio a tantos empecilhos, ia avançando a obra. Podemos compreender, porém, o quanto estas conquistas estavam longe do horizonte grandioso que arrebatara o fundador anos antes. A providência lhe negava, segundo seu pedido, toda e qualquer consolação humana. Estaria ela, entretanto, condenando ao fracasso aquele que fora um padre singularmente bem-sucedido? Segundo critérios humanos,
talvez, mais do olhar divino, a realidade era um tanto diferente. A via da perplexidade, garantia de sucesso sobrenatural. Há algo que faz sofrer o coração do homem mais do que qualquer padecimento físico, e a contradição. Quando o Senhor pediu a Abraão que sacrificasse o filho da promessa, gemeu o coração do patriarca porque a exigência de Deus contrariava o que ele mesmo havia prometido. Por que o Altíssimo procede assim? Ele concedeu ao homem a razão para que, ao conhecê-lo, o amasse. Entretanto, em certas ocasiões exige de sua criatura uma entrega tão elevada que ultrapassa os limites do entendimento. Pede-lhe um passo nos vastos panoramas da fé, mas não lhe dá explicação. Tal exigência se apresenta como uma contradição ou, inclusive, como um verdadeiro absurdo, diante do qual o pobre intelecto humano sente-se minúsculo e ineficaz. Era bem esta a situação em que se encontrava o padre Aimar. Ao explicitar por uma profunda inspiração divina o chamado sacramentino, ele contemplara profeticamente a que píncaros de amor ao Santíssimo Sacramento sua obra devia conduzir a Igreja e o mundo, até uma transformação completa da sociedade. Entretanto, passados os anos, constatava o quanto a congregação e a maioria de seus filhos espirituais estavam distantes da realização do que o Senhor lhe falará interiormente, a ponto de, vendo que o fim da vida se aproximava, confidenciar-lhes: hei de morrer e, quando já não existir, ninguém terá a graça da fundação. Eia, pois, aproveita-vos bem, pedi-me, usai mais de mim. Falo-vos quanto posso, mas vós vos contentais em escutar-me e deixais passar. 8. Aos que Deus escolhe para trilhar as vias da contradição, restam-lhes apenas duas atitudes: revoltar-se, abandonando o primeiro amor e juntando-se aos que no céu vociferaram não serviam, ou submeter-se, ainda que nas brumas da incompreensão, unindo-se às miríades que bradaram quis de Deus e perseveraram na fidelidade àquele que os amou primeiro. São Pedro Julião Aimar escolheu seguir o caminho aberto por São Miguel e seus anjos. Ao fim de tudo isto, será o reino do Santíssimo Sacramento. Prova e consolação final em meio ao desmentido. Durante sua vida ele não fez outra coisa senão lutar, rezar e se sacrificar para que fosse fundado um reino eucarístico entre os homens, que venha o reino de seu amor e se estenda sobre toda a terra, consumindo-a com um fogo celeste e eterno. 9 O desmentido de ver a realização deste ideal tanto mais distante quanto mais se doava por ele, constituía, sem dúvida, uma prova a qual Deus o submetia por uma altíssima razão, que não lhe era dado conhecer. Eis a grande perplexidade dos fundadores: contemplar a possibilidade de estabelecer neste mundo um reflexo do céu, mas não ver sua completa efetivação. Na realidade, porém, mais do que seus préstimos humanos para a consecução desse sonho, o Senhor Todo-Poderoso quer deles a oblação perfeita de uma fé que, apesar das contradições, nunca se deixa vencer. Teria alguma consolação mística sustentado o santo no fim de seus dias? Consta, por exemplo, a misteriosa aparição no seu quarto de um nimbo, no qual sua dedicada assistente, pouco afeita a crendices, alcançou ver as delicadas dobras de uma veste. Teria sido Nossa Senhora a lhe avisar da sua iminente partida e a consolá-lo nesse transe? Nunca saberemos ao certo. Mas, sim, podemos inferir que ele possuía a plena certeza, sustentada pela fé, do cumprimento de sua missão, a ponto de, há poucos dias de sua morte, afirmar, conforme vimos no início deste artigo: e lá ao fim de tudo isto, será o reino do Santíssimo Sacramento. Seja antes ou depois de sua passagem para a eternidade, São Pedro Julião Aimar pôde comprovar o efeito desse holocausto de confiança consumado com heroísmo, o ostensório, circundado com a maior honra, a reinar sobre uma sociedade toda feita de santidade. Seus esforços, portanto, em favor da instauração desse reino eucarístico não foram em vão. Compreendeu ele que era necessário alguém sofrer tendo claro o objetivo de seus padecimentos, que um homem cresce na plenitude de tal reino sem vê-lo nesta vida, para que outros pudessem contemplar sua plena realização. O fundador dos sacramentinos fez isso com perfeição, dando uma contribuição decisiva para o triunfo do Imaculado Coração de Maria anunciado meio século depois ao mundo em Fátima, pois o reino de Nossa Senhora e o reino eucarístico são um só. Por que está Jesus Cristo na Eucaristia? Tal pergunta, se pode ter muitas respostas,
tem no entanto uma que a todas resume. Jesus Cristo está na Eucaristia porque nos ama e quer que nós o amemos. O amor, eis a razão de ser da instituição da Eucaristia. Sem ela, o amor de Jesus Cristo seria apenas um amor de morte, passado, esquecido dentro em breve, e isso sem culpa de nossa parte. Só a Eucaristia satisfaz plenamente as leis e exigências do amor. Jesus Cristo, dando-nos nela provas de amor infinito, tem direito de nela ser amado. Ah! Não nos tivesse Nosso Senhor deixado outro legado de seu amor senão Belém e o Calvário, e quão depressa o teríamos esquecido. Que indiferença! O amor quer ver, ouvir, conversar, apalpar. Nada substitui o ente querido, nem lembrança, nem dons, nem retratos, nada disso tem vida. E quão bem sabia Nosso Senhor que nada poderia tomar seu lugar, pois carecemos dele mesmo. Não nos basta então sua palavra? Não, já não vibra, já não ouvimos as tocantes expressões dos lábios do Salvador. E seu Evangelho? É um testamento. E os sacramentos, não dão eles vida? Só o Autor da vida poderia entretê-la em nós. E a cruz? Ah! Sem Jesus quão triste é! E a esperança? Sem Jesus é uma agonia. Ah! Sem Jesus, presente entre nós, seríamos por demais desgraçados. Mas com a Eucaristia, com Jesus em nosso meio, quantas vezes sob o mesmo teto, dia e noite, a todos acessível, a todos esperando na sua morada sempre aberta, admitindo as crianças, chamando-as com acentuada predileção, a vida torna-se menos amarga. É o Pai amoroso, rodeado dos filhos. É a vida de sociedade com Jesus. Convivência suave, simples, familiar e íntima, assim ele quis. São Pedro Julião Aimard, a Eucaristia, necessidade do nosso coração. Filho de Julião Aimard e Maria Madalena Pelorce, Pedro veio ao mundo em 1811. Sua família estava reduzida aos pais e a uma meia-irmã, Mariana, filha do primeiro casamento de seu pai, 12 anos mais velha. Os outros filhos do casal haviam falecido muito pequenos e um morreu nos exércitos de Napoleão. Na igreja paroquial da cidade havia o piedoso costume da bênção com o Santíssimo Sacramento, depois da missa diária. Sua mãe não faltava a esta um dia sequer e oferecia o filho a Jesus nessa hora. Assim, a presença de Cristo no ostensório e no sacrário lhe foi familiar desde muito cedo. Seu pai tinha uma pequena indústria de azeite de nozes. O jovem Pedro ajudava, entregando aos clientes o produto. Mas sentia-se tão atraído por Jesus no tabernáculo que, passando pela igreja, sempre ia fazer-lhe uma visita. E quando a irmã voltava da missa, procurava ficar bem junto dela, para sentir a presença eucarística em sua alma. Aos 12 anos de idade, finalmente deu-se o momento tão esperado de sua primeira comunhão. Quantas graças recebeu naquele dia! Uma delas foi a de sentir na alma o chamado ao sacerdócio. Mas quando falou ao pai do seu firme desejo de seguir essa vocação, recebeu como resposta uma categórica negativa. A mãe, do seu lado, calava e rezava, sem perder as esperanças de ver o filho junto ao altar. Inteligente e de caráter resoluto, o jovem Pedro continuou a ajudar o pai, mas pôs-se a estudar latim, às escondidas. Aos 16 anos, obteve dele licença para prosseguir esses estudos, primeiramente em Lamour e depois em Grenoble. Foi nessa cidade que recebeu a notícia do repentino falecimento da mãe. Entre lágrimas, pôs-se aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, rogando-lhe, por favor, a partir de agora sede minha única mãe. Mas antes de tudo, peço-vos a graça de chegar um dia a ser sacerdote. Esse amor à Santíssima Virgem não fez senão aumentar até o fim de sua vida. Foi apenas depois de completar 18 anos, não sem muitas dificuldades, mesmo contando com a ajuda do padre José Guibert, que conseguiu convencer o pai de permitir seu ingresso no noviciado em Marsella. Pela primeira vez, dava passos firmes rumo ao cumprimento de sua vocação. Pároco e religioso. Entretanto,
Quando tudo parecia conduzi-lo à realização da grande aspiração de sua vida, uma grave enfermidade o obrigou a voltar para casa, deixando-o à beira da morte. Ao ser-lhe levado o viático, pediu a Jesus sacramentado que lhe concedesse a graça de recuperar a saúde para poder ser sacerdote e celebrar pelo menos uma missa. Sua prece foi atendida. Curou-se e ingressou no Seminário Maior de Grenoble e em 20 de julho de 1834, festa de Santo Elias, recebia a ordenação sacerdotal, aos 23 anos de idade. Como autêntico pastor, tinha por meta santificar-se e santificar suas ovelhas, seguindo os métodos de outro santo pároco, o cura de Ars, do qual era grande amigo, e diariamente rezava o ofício divino na igreja e depois saía para o átrio a fim de conversar com os fiéis. Dotado de um forte carisma para atrair, instruía e animava a todos, obtendo notáveis conversões. Contudo, a vida de pároco não o satisfazia inteiramente, desejava ser religioso. Apesar dos protestos de seu rebanho e das lágrimas de sua irmã Mariana, obteve autorização do ordinário para deixar o cargo e entrou em 1839 no noviciado dos Padres Maristas, em Lyon. Os membros desse instituto, fundado 3 anos antes pelo padre Jean-Claude Collin, receberam por missão evangelizar os povos do Pacífico e, em consequência, Padre Pedro Julião preparava-se para ser enviado como apóstolo à longínqua Oceania. Outros, porém, eram os desígnios para ele reservados. Foi nomeado diretor espiritual do Colégio Marista de Belley, superior provincial, visitador apostólico e, mais tarde, diretor da Ordem Terceira de Maria, em Lyon. Aquele jovem sacerdote cheio de zelo pela causa de Deus notava o quanto a sociedade de sua época se afastava de Cristo e de sua Igreja, e ardia em desejo de fazer algo para reverter essa situação. A grande missão de sua vida. Com tudo isso, a providência ia aos poucos preparando-o para a realização da grande missão de sua vida. 2 graças o levaram definitivamente a entregar-se a ela. Portando a custódia com o Santíssimo Sacramento durante uma procissão em 1845, sentiu-se invadido por uma grande força e pediu a Deus que lhe desse o zelo apostólico de São Paulo, para difundir como ele o nome de Jesus Cristo. Nós não pregamos senão a Jesus Cristo, e Jesus Cristo sacramentado, dizia ele, parafraseando a célebre afirmação de São Paulo, Confronticon e Corum, 23. Nasce a congregação dos sacramentinos. Disposto a pôr-se imediatamente à obra, expôs ao superior geral dos Padres Maristas seu desejo de fundar uma nova congregação. Este examinou com vagar o projeto e o dispensou dos seus votos de religioso, dando-lhe assim plena liberdade para agir. Logo depois, porém, julgou melhor submeter o caso ao arcebispo de Paris, Dom Marie Dominique Auguste Cibour. Apresentou-se, pois, no palácio arquiepiscopal o padre Pedro Julião, acompanhado de seu primeiro discípulo, o conde Raimundo de Coers, ex-capitão de fragata, que receberia mais tarde a ordenação sacerdotal na nova congregação. Explicou a Dom Cibour seu plano de fundar uma instituição religiosa contemplativa de adoradores do Santíssimo Sacramento e ao mesmo tempo de vida ativa, com uma frente de apostolado voltada, sobretudo, para a classe operária, ocupando-se em incrementar a devoção à Sagrada Eucaristia, preparar adultos para a primeira comunhão e outras atividades correlatas. O arcebispo se entusiasmou com a ideia, declarando ser essa obra que faltava na Arquidiocese de Paris. Nasceu assim a Congregação do Santíssimo Sacramento, em 13 de maio de 1856. Em seu primeiro encontro com o Beato Pio IX, em 1858, este foi ainda mais caloroso e categórico que o arcebispo de Paris. Estou convencido de que sua obra vem de Deus e a Igreja dela necessita, afirmou. 5 anos mais tarde, em 1863, o mesmo pontífice enviou-lhe um breve laudatório, aprovando oficialmente o novo instituto. Os sofrimentos consolidam a obra. A comunidade inicial, formada por apenas 3 membros, Padre Pedro Julião, Padre Coers e Padre Champion, instalou-se numa casa posta à sua disposição pelo próprio Dom Cibour. Na festa dos Reis Magos de 1857, expôs-se pela primeira vez o Santíssimo Sacramento na capela. 1 ano depois, foi conseguida a segunda casa no subúrbio de Saint-Jacques,
a qual ficou conhecida pelo nome de Capela dos Milagres, por causa de todas as graças ali derramadas ao longo de 9 anos. A obra desenvolvia-se com lentidão, enfrentando dificuldades de toda a ordem. O Santíssimo Sacramento devia permanecer exposto perpetuamente, mas os adoradores inscritos logo davam sinais de cansaço, sobretudo diante da dificuldade da vigília noturna, e houve algumas deserções. O próprio padre Coes pediu a Roma a supressão dos votos para fundar outro instituto. Também não lhe faltaram as provações decorrentes das calúnias e incompreensões. Diante de tudo isso, dizia ele com grande espírito sobrenatural, tenho medo de que cessem as provações. Assim, não foi apenas a dor física, das penitências voluntárias e das enfermidades, que purificou sua alma e a sua fundação, mas também o sofrimento moral. Fecundidade da adoração. Apesar disso, as vocações continuavam chegando, graças, sobretudo, aos sermões cheios de entusiasmo eucarístico do fundador, que os preparava diante do tabernáculo. Não em vão, afirmava o padre Aimar, 1 hora aos pés de Jesus sacramentado vale mais do que uma manhã inteira de estudos em livros. Como São Paulo, era o amor de Cristo que o impelia a pregar. Ardia em seu coração um enorme desejo de incendiar o mundo com o fogo daquele que está presente em cada sacrário. Era preciso tirá-lo dali, expô-lo, prestar-lhe adoração, reconhecendo ser ele o único capaz de sanar todos os problemas, tanto dos indivíduos quanto da sociedade. Em seu desejo de levar as almas à Sagrada Eucaristia, fundou também a Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento, contemplativas dedicadas à adoração perpétua, e uma espécie de ordem terceira, a qual deu o nome de Agregação do Santíssimo Sacramento. Inspirador dos congressos eucarísticos. É preciso fazer Jesus Eucarístico sair de seu retiro para pôr-se de novo à testa da sociedade cristã que há de dirigir e salvar. É preciso construir-lhe um palácio, um trono, rodeá-lo de uma corte de fiéis servidores, de uma família de amigos, de um povo de adoradores. 8 Eis a grande missão de São Pedro Julião. Os congressos eucarísticos surgiram como fruto deste poderoso anelo. Foram eles uma iniciativa pioneira da senhorita Emília Tamisier, uma jovem que ingressara na Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento e lá permanecerá 4 anos, sob o nome de Irmã Emiliana. Depois, com a bênção do santo fundador, saiu do convento para ser no mundo uma missionária itinerante da Eucaristia. Assim, em 1881, inspirada por seu mestre e vencendo numerosos obstáculos, organizava ela o primeiro congresso eucarístico da história, que se realizou em Lille, sob o tema Eucaristia salva o mundo e contou com especial bênção do Papa Leão XIII. Para sua efetivação, recebeu a ajuda dos padres sacramentinos, de diversos bispos e numerosas personalidades leigas. A partir daí, multiplicaram-se congressos semelhantes, não só regionais, mas também nacionais e internacionais. Uma instituição que tomou vulto e perdura até nossos dias. O caso de uma vida santa. Extenuado por suas intensas atividades, emagrecido e com dificuldades de se alimentar, o padre Aimar recebeu estritas ordens médicas de repouso. Na segunda quinzena de julho de 1868, dirigiu-se a Lamure, onde podia contar com os cuidados da irmã. Em caminho, celebrou sua última missa em Grenoble, na capela consagrada à adoração perpétua. Poucos dias depois, os médicos diagnosticaram uma hemorragia cerebral. Sua última confissão foi feita por sinais, pois já não conseguia falar. Morreu no dia 1º de agosto de 1868. Morreu um santo! Exclamavam os habitantes da pequena cidade. Antes de completar-se um ano de seu falecimento, beneficiou com vários milagres os fiéis que rezavam ante sua sepultura. Quase 100 anos depois, no dia seguinte do término da primeira sessão do Concílio Vaticano II, 9 de dezembro de 1962, João XXIII o elevou à honra dos altares em presença de 1.500 padres conciliares. Passados mais 33 anos, era inscrito no calendário romano e apresentado à Igreja Universal com o título de Apóstolo da Eucaristia. São Pedro Julião Aimar. Rogai por nós.
Sagrada Eucaristia, revelando o valor da adoração. Devoto do Santíssimo Sacramento, ele viveu a sua vida plenamente. São Pedro Julião Weimar, apóstolo da Eucaristia, santo fiel adorador, me ensina a adorar também. Santo fiel adorador, me ensina a adorar também. Desde criança conversava com Jesus, com a cabeça encostada no sacrário, pra melhor ouvir Jesus sacramentado. Começava ali o seu sacerdócio. São Pedro Julião Weimar, apóstolo da Eucaristia, santo fiel adorador, me ensina a adorar também. Santo fiel adorador, me ensina a adorar também. Enfrentou decepções e sofrimentos para honrar sua missão na igreja, adorar a Jesus perpetuamente. Consumiu a sua vida no altar. São Pedro Julião Weimar, apóstolo da Eucaristia, santo fiel adorador, me ensina a adorar também. Santo fiel adorador, me ensina a adorar também. Vamos juntos construir um palácio onde Jesus Eucarístico vai reinar, uma corte com fiéis adoradores, e uma nova sociedade surgirá. São Pedro Julião Weimar, apóstolo da Eucaristia, santo fiel adorador, me ensina a adorar também. Santo fiel adorador, me ensina a adorar também. Um povo feito de adoradores, cristãos unidos num mesmo lugar. É o reinado da Eucaristia, devolvendo a Jesus o seu lugar. São Pedro Julião Weimar, apóstolo da Eucaristia, santo fiel adorador, me ensina a adorar também. Santo fiel adorador, me ensina a adorar também. Recebeu a coroa da glória, rodeado